Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. No vídeo de hoje eu vou te explicar um negócio que você provavelmente não sabe, porque a escola não vai te ensinar isso, né? Seus professores nunca devem nem ter ouvido falar sobre esse assunto, porque o sistema condicionou não só você, como todas as outras gerações, ou seja, seus professores também, a acreditar que o Estado é bonzinho e que os bancos são seus amigos. Mas não, isso não é verdade e eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Esse vídeo não tá sendo promovido por ninguém, tá? Acabaram as promoções. Se você quer promover um tema de vídeo, um relato pessoal para eu discorrer minha visão, minha opinião do mundo sobre, segundo o link da descrição, tá? Meu material completo de Matrix Financeira tá no primeiro link da descrição. Lá vocês vão entender melhor que o Brasil não é capitalista, que não existe investimento, que o sistema tá quebrado, Bitcoin é a única alternativa, enfim. Depois eu vou upar algumas aulas lá, tá? Se vocês comprarem agora, vai estar por R$ 35, e aí vocês só vão pagar esse valor e vão ter acesso às aulas que eu vou upar lá. Mas depois que eu upar as aulas, eu vou aumentar o preço, tá? Então eu recomendo que vocês comprem o mais rápido possível aí. Enfim, bora pro vídeo. Os bancos mundiais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Eles te roubam silenciosamente. Esse negócio de banco central, meu irmão, isso não existe, isso é uma distorção do mercado. Vamos lá, né? Você provavelmente já ouviu falar que se todo mundo quiser sacar o dinheiro ao mesmo tempo, os bancos não teriam dinheiro para pagar todo mundo. Por que isso acontece? Acontece pelo simples fato dos bancos trabalharem num sistema, operarem no caso, né, de reserva fracionária. O que é reserva fracionária? Vamos lá, né? É quando os bancos, eles não guardam o seu dinheiro. Por exemplo, vamos lá, né? Vamos dizer que o banco as pessoas depositaram 100 milhões. O banco, vamos dizer, ele tem uns 10 milhões, o resto ele empresta. Então, ele não poupa, ele não deixa guardado, armazenado esse seu dinheiro. Ele empresta o seu dinheiro. Tanto é que na maioria dos bancos hoje em dia, acho que quase todos, se você botar dinheiro na conta, o dinheiro rende sozinho lá, né? É o CDI. Você só tá com o dinheiro na conta corrente e já vai estar rendendo. Só que isso não acontece porque o banco é bonzinho, é porque ele tá pegando a maior parte do seu dinheiro e tá emprestando. A média, né, é o quê? Os bancos geralmente é o quê? 21% que eles realmente reservam, deixam lá guardado, o resto eles emprestam, irmão. Aí até aí você deve estar achando, mas qual o problema disso? Eu vou te explicar agora. Em primeiro lugar, o problema é de natureza jurídica, né? Porque quando você deposita dinheiro num banco, você intuitivamente acha que o dinheiro é seu. Só que o banco pega esse seu dinheiro e empresta como se fosse dele. E você assina isso lá nos termos de uso, né, do banco. A grande questão aqui é que o banco, o Estado, não deixa isso claro. E quando eu digo Estado é porque a educação, né, que é provida por ele, a educação pública, você nunca nem ouviu falar em reserva fracionária, irmão. E por conta de regras, regulações, moeda fiduciária, enfim, não existe incentivo, por causa de tanta burocracia, para a criação de bancos que não tenham reserva fracionária. Não é proibido um banco que não opere por reserva fracionária. A questão é que não temos incentivo para isso. Porque a própria inflação em si, né, o processo de desvalorização da moeda, já é uma distorção que é causada pelo Estado. O Estado fica aumentando a base monetária, nem um maluco. O grande vilão aqui é a inflação, porque num sistema fiduciário, dinheiro parado desvaloriza. E daí surgem mal investimentos, que são maus investimentos, que são basicamente coisas que você não faria no mundo, operações financeiras, né, se o ambiente não fosse fiduciário. E quem é o emissor central de moeda no Brasil? Quem é que tem o monopólio da emissão da moeda? O Banco Central. Só ele pode imprimir moeda, porra. Isso é maluquice. E o cúmulo disso é que quem trabalha no Banco Central são funcionários indicados pelo Estado, bicho. Isso não existe, velho. Então, beleza, já abordei o primeiro ponto, né? Que é basicamente, você assina o contrato, ok, mas nunca soube o que é reserva fracionária, nunca teve acesso a esse conteúdo, e isso é uma distorção causada pelo sistema fiduciário. Ok. Mas qual é o grande ponto aqui? Que o Rothbard, inclusive, uma ótima leitura acerca desse assunto é o que o governo faz com o nosso dinheiro. Pesquise aí de Murray Rothbard. Não sou muito bom para pronunciar o nome, tá? Ele diz que o governo, os bancos, né, têm passe livre para roubar. Por quê? Porque eles estão prometendo a disponibilidade imediata de um recurso, ou seja, o dinheiro que ele promete para você que deposita dinheiro lá, sendo que esse recurso ele está sendo comprometido em outro contrato, que no caso é um empréstimo. Então isso é o quê? Isso é fraude, porra. Isso é fraude descarada, velho. Em qualquer mercado, você emitir mais direitos em um ativo
do que ele realmente tem, seria ilegal, bicho. E como é que o Banco Central é o grande vilão dessa história? Basicamente, como ele tem o monopólio de emissão da moeda, ele faz o seguinte: ele cria dinheiro artificial do nada, é um dinheiro que não veio de poupança real, então essa porra não tem valor nenhum. Ele injeta esse dinheiro, seja comprando títulos ou emprestando para bancos, né, tradicionais, e esses bancos recebem o dinheiro e vão emprestando, porra, para um monte de gente. Então, vamos pensar um pouquinho, tá? Você percebe um certo monopólio aqui, não tô falando da emissão da moeda, mas o Banco Central ele não pode muito bem escolher os amigos do rei e só dar crédito, no caso, dinheiro artificial para esses amigos dele. O Banco Central não tem esse poder, rapaziada? Não tô acusando nada, tá? Eu só tô assim, levantando um questionamento. E sobre a criação de dinheiro, né? A mesma tecla de sempre que eu bato. Mesma quantidade de bens e serviços no mercado e mais oferta monetária. Os preços vão subir, pô. Isso é uma constatação lógica. E agora chegou um ponto meio complicado de explicar, mas relaxa, eu tô aqui. Eu vou fazer você entender esse assunto, tá? Questão de taxa de juros, vamos lá. Basicamente, o que é o juro? É o preço do dinheiro no tempo. Vamos lá. Eu te dou R$ 100 hoje emprestado. Aí você me pergunta quanto eu vou cobrar para esperar, né, a devolução desse dinheiro. Então, quanto por cento seria minha taxa de juro? Beleza, isso é os juros. É o preço do dinheiro no tempo, ok? Então, você consegue constatar logicamente que se tem muita gente guardando dinheiro, existe mais oferta monetária disponível para empréstimo, certo? Então, naturalmente, esses juros vão cair, ok? Tô explicando aqui de um jeito que até uma criança de 5 anos consegue entender, tá? E em outro cenário, as pessoas, vamos dizer, não estão guardando dinheiro, né? Então os juros vão subir. Por quê? Porque tem menos dinheiro disponível para fazer empréstimo. Então os juros, eles devem refletir o quanto a sociedade, no geral, está disposta a poupar. É isso. Só que qual é o problema disso? Como é que o Banco Central consegue distorcer tudo? Ele cria dinheiro artificial, injeta esse dinheiro no sistema e também tem o poder de mexer diretamente na taxa de juros, né, que é a Selic. Então eles podem fazer os juros cair sem ter havido mais poupança real. Porque como eu expliquei no exemplo, os juros são reflexo da sociedade. Não dá para você ficar mexendo artificialmente nisso, bicho. Vamos para mais um exemplo que é para vocês entenderem mesmo o bagulho. Um cenário natural seria o quê? Pessoas estão poupando bastante, tem mais dinheiro para empréstimo, os juros caem naturalmente, então os empresários olham e pensam, tem mais recursos disponíveis, então eu posso investir com mais segurança. Nesse cenário aqui, tá tudo certo, você pode investir com tranquilidade. Agora no cenário cheio de distorção, né? O cenário negativo, que é o que a gente vive hoje, é assim que acontece. O Banco Central vai lá, ele baixa os juros na marra, sem ninguém ter poupado dinheiro de verdade. Ele só criou dinheiro artificialmente. Aí nesse caso, as empresas também vão pensar, ok, tem dinheiro sobrando, tem poupança entre aspas, né? Só que aqui no caso é um sinal falso porque é dinheiro artificial, dinheiro criado do nada. Então isso gera maus investimentos, são os famosos mal investments. Aí a empresa começa a fazer projeto de longo prazo, construir fábrica, construir isso, construir aquilo. Só que esses projetos dependem de tempo e mão de obra. Não só mão de obra, né? Recursos no geral, matéria-prima também. Só que tem um problema oculto por trás de tudo isso. A sociedade ela não poupou. Então ela não tá abrindo mão do consumo. Então você tem mais investimento com o dinheiro artificial, só que tá a mesma quantidade de consumo. Ou seja, os recursos são os mesmos. E economia é a ciência social da escassez, ou seja, recursos são limitados. Então, naturalmente, vai começar a faltar mão de obra, matéria-prima, enfim, os recursos que eu falei lá, né, anteriormente. Então, em algum momento vai estagnar e depois, em algum outro momento, vai vir a correção, que no caso é a crise. Vocês têm que entender que toda crise é um processo de cura. Se tá tendo uma crise, é porque houve alguma distorção. Então, o que é que a crise geraria aqui, né? Os custos sobem novamente, os juros sobem novamente e o crédito seca. É isso. Então, você percebe que aqui é quase que a mesma lógica da inflação, né? A inflação, no caso, é oferta monetária e bens e serviços. Aqui é, no caso, investimento e recursos. É a mesma lógica, só que para denominações diferentes, tá? É basicamente mais dinheiro competindo pela mesma quantidade de recursos escassos, é isso. É dessa forma, né? A principal forma, no caso, né? Do Banco Central causar distorções no mercado que vão levar a crises, inevitavelmente. Eu não sei se vocês sabem, mas a crise de 29, a Grande Depressão, né? Foi gerada pelo Estado através de quê? Do Banco Central americano. Qual era o Banco Central americano? É o Federal Reserve. Quem criou o Federal Reserve? I don't know, né? Enfim, eu tenho um post sobre isso no meu Instagram, tá? Meu Instagram tá aí na descrição, mas eu vou resumir aqui a história. Nos anos 20,
o Fed, né, o Banco Central Americano, expandiu artificialmente o crédito. Então, de maneira artificial, os juros ficaram baixos. Então teve um boom, né, nas ações, nos investimentos, porque as pessoas estavam pegando esse dinheiro artificial, esse dinheiro criado do nada, né, do governo, e usando para comprar ações. Então a bolsa nessa época ficou muito famosa. Era praticamente uma febre, todo mundo investia na bolsa. E a galera fazia isso porque pensava que tem muito dinheiro circulando, muito dinheiro disponível no caso. Então eu posso investir mais. Só que não tinha poupança real para sustentar tudo isso. O que tinha era dinheiro de mentira. Então, resumindo bastante, a gente teve muito investimento, muitos projetos, planos de longo prazo, acima do que o mercado real sustentaria. Ou seja, era um mal investment, né? Falando aqui daquele conceito que eu expliquei para vocês agora há pouco. Então, bem abruptamente, tá? O Fed, lá em 28 para 29, ele começou a ficar com medo da inflação. Porque o cara só tá expandindo, uma hora a conta chega. Então eles decidiram dar uma reduzida. E meu irmão, vocês sabem o que aconteceram, né? Mas dando uma explicaçãozinha melhor. Quando você, tá nesse boom inteiro de dinheiro artificial, você reduz, o que é que acontece? As dívidas vão ficar mais caras, os refinanciamentos vão ficar mais difíceis, e os investimentos vão dar uma parada, né? Até porque esses investimentos, eles estavam em boa parte sendo sustentados por dinheiro artificial. A galera pegava dinheiro emprestado com os bancos, né? Que no caso que os bancos tinham era dinheiro artificial, e usavam esse dinheiro artificial na bolsa, em investimentos. Isso criou uma bolha extremamente perigosa. Foi até por isso que o Banco Central ficou com medo, né? No caso, o Fed. Então, resumindo bastante, tá? Em 3 minutos aqui a crise de 29 foi isso. Não foi o capitalismo malvadão, não foi o mercado, foi o Estado através de expansionismo, através do intervencionismo. Também teve a crise de 2008, tá? Só que... vou explicar, tá? Vou explicar a crise de 2008 também, vamos lá. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo mesmo. Qual foi a base da crise de 2008? Criaram muito crédito fácil, ou seja, dinheiro artificial. Isso inflou pra caralho o preço das casas, deixou o sistema inteiro dependente e por fim veio a queda, né? Depois de 2001, o Fed baixou bastante os juros, então ficou bem mais fácil para você pegar dinheiro emprestado, ou parcelar, vai ter parcela menor, enfim. A galera usou essa grana, comprou casa pra caralho. É até por isso que o preço inflou, tá? Porque foi dinheiro artificial, pô. É claro que ia inflar o preço das casas. E qual foi o problema central, assim, né? Os bancos começaram a dar uma relaxada. Começaram a soltar empréstimo pra pessoa que não tinha renda estável. Ignorou totalmente os riscos que tinha, né? Eles sabem, pô. Os caras são burocratas. Eles sabem os riscos que tem. E confiaram, né? Acharam que o preço das casas ia subir pra sempre. E aí veio a maior filha da putagem, né? Os bancos fizeram o seguinte. Eles viram que o risco tava grande pra caralho. Então eles queriam tirar o dele da reta. Então como é que eles fariam isso? Eles emprestavam o dinheiro, empacotavam essa dívida e iam lá vender pros investidores. Então era assim que ele pegava e... Não, vem cá, investidor, compre isso daqui. Só que o investidor, ele não sabia que estava correndo risco. O sistema ficou meio que cego, tá ligado? Aí quando o Fed começou a subir o juro, meu irmão, o negócio começou a ficar tenebroso, a galera não conseguia mais pagar, porque as parcelas aumentaram, né? Enfim. A lógica dos bancos era a seguinte, não só dos bancos, né? O sistema inteiro no geral nessa época. Se der ruim, a casa vai valer mais. Só que a casa começou a valer menos do que a dívida. Então, porra, o sistema entrou em colapso. Não preciso nem dizer, né, que, porra, a confiança do mercado acabou totalmente ali, né? Ninguém emprestava dinheiro pra ninguém, porra, virou uma zona. Então, a Lehman Brothers chega a quebrar, né? Uma grande... Vocês podem pesquisar aí, era um negócio grande mesmo. A AIG quase quebrou. Então, bicho, foi um negócio realmente grande, de proporções absurdas. Tem até um texto do 38, né? Que depois de 2008, com a crise de 2008, o juro é negativo. Se vocês quiserem ler esse texto, tá no Substack dele. Pesquisa aí, Substack do 38. E um exemplo simples que até uma criança de 5 anos consegue entender e resume a crise de 2008. Você dá um cartão de crédito ilimitado para todo mundo. Aí todo mundo começa a comprar casa. Só que a fatura chega e ela não tem dinheiro para pagar essa porra. Tá ligado? E 2008 foi o colapso de um sistema inteiro, meu parceiro. Você pode pesquisar aí, foi um negócio catastrófico. E existe uma sequência pra tudo isso, tá? Isso se chama teoria dos ciclos econômicos. Se você quiser entender melhor, você dá uma pesquisada sobre a escola austríaca. Quem fala melhor é Rothbard, parece. Eu não sei se Mises fala sobre. Mas a linha do tempo é a seguinte. Juros artificialmente baixos, como eu falei. Teve isso na crise de 29 e na crise de 2008. Temos crédito fácil logo em seguida, né? Fica mais fácil você emprestar dinheiro, né? Porque você ganha dinheiro artificial. Vem um boom em imóveis, enfim, mal investments. Depois a realidade aparece e vem o colapso. É isso.
Resumindo bastante a teoria dos ciclos econômicos, é essa linha do tempo. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham entendido o problema do Banco Central, velho. A gente não precisa de um Banco Central, a gente precisa de dinheiro de verdade, porque real não é moeda, dólar não é moeda, quer dizer, dólar e real é moeda, não é dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Então é isso. Se você quer promover um tema de vídeo, segundo link da descrição. Quer se aprofundar mais no assunto, primeiro link da descrição, Matrix Financeira, você vai entender com minha didática, né? Também tem meu áudio, vou upar umas aulas lá, como já falei no começo. Enfim, mas é isso, rapaziada, quer apoiar de maneiras não monetárias, deixa o like, se inscreve no canal, coloca o feedback nos comentários, dá um hype no vídeo, e no mais é isso, rapaziada, fui.